Meus irmãos, nós ficamos de junho até poucas semanas atrás, todos os domingos, salvo raríssimas exceções, capítulo por capítulo, livro de Apocalipse, alertando a igreja sobre o fim dos tempos. E eu olhando para a situação atual, e talvez você junto comigo, nós ficamos pensando que as coisas parecem só piorar. E piorar, e piorar, e piorar. E eu lembro que eu conversava com um irmão em Cristo recentemente sobre isso. E ele dizia assim, vai piorar. E eu disse, irmão, vai piorar. Mas às vezes eu oro por alguns atenuantes para os crentes nessa piora. Que nós tenhamos alguns assim oásis para podermos falar de Jesus. Alguns momentos de paz para podermos falar de Jesus. Nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Enquanto o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, chuva assolando o Rio Grande do Sul, e eu louvo a Deus por esse momento que nós tivemos aqui. Um espetáculo de horror a céu aberto, em pleno Rio de Janeiro, de uma cantora sexagenária, fazendo rituais de satanismo, e prostituição a céu aberto. Para toda a família brasileira, transmitido pela maior emissora desse país. Tudo bem, nós já estamos acostumados com o carnaval, que não é tão diferente. Mas aquilo só estampou, escancarou, deixou evidente a péssima moral desse país. Os valores que nós temos cada vez mais sendo corrompidos e jogados na lata do lixo. E quando nós falamos em tradições, quando nós falamos em moral, em respeito, nós somos taxados de conservadores, de ultra isso ou aquilo. Eu quero dizer para você que eu já peguei muitos governantes, muitos deles. Passei praticamente por todos os presidentes militares que esse Brasil teve. Depois outros que o sucederam, outros que duplicaram mandatos, presidentes que passaram por processo de impeachment, até onde eu sei foram 2, que eu lembro. Então eu não estou falando de governo, eu estou falando do brasileiro. O que o brasileiro paga para assistir? Nos reality shows da vida, a imoralidade, tudo que é ruim. Mas chega um momento que é um estupim. É um estupim, porque antes do começo do tal show, nós vimos ali uma invocação ao inimigo. Explícita. Momento de invocação. Momento de consagração ao inimigo. Depois tudo que é de degradação moral, depravação, foi praticado ali. De todas as formas. Enquanto que um Estado brasileiro contava os seus mortos, as suas vítimas, as suas casas assoladas, as suas inundações, as suas perdas. Eu imagino que nos interiores do Brasil, muitos aqui conhecem os interiores do Brasil, tem muita gente que talvez tenha uma galinha no quintal, onde ali coloca os seus ovos, quem já viveu essa realidade, ou talvez uma horta, e isso tudo de repente vai para debaixo d'água. Ou um simples animal, um cavalinho, para poder ir comprar algum mantimento em algum lugar. Uma criança estava sendo resgatada por um socorrista, e aí ela disse para o socorrista, pega aquela boneca para mim, para eu poder brincar com ela. Quando o socorrista chegou, não era uma boneca, era um bebê. Estava morto. E eu fico pensando esse contraste. Eu já fui em shows de música, mas sempre fui ver música. Nunca fui ver aberração, mas música. Música de qualidade. Nós que somos criados em igreja, ouvimos coral há muito tempo, e o coral está de volta aí, vai ter coral, hein? Né, Mário? Posso ouvir um amém? Vai ter o coral. Eu fico pensando nós que somos criados à igreja,
vendo conjuntos, aqueles velhos LPs dos vencedores por Cristo, do Rebanhão, do Troward, né, Ricardo? Do Kadosh, do Atos 2, a gente ouvia essas coisas. Desafinava um pouquinho, já mudava de música, falava, essa aqui está ruim. Mas eu cresci numa igreja onde afinação, coro, música boa, era imperativo ali. Quem conviveu com a gente lá em Vila Mariana, lembra do coro e PVM no seu auge, era coisa boa. Eu fico pensando o que uma pessoa precisa fazer para poder chamar a atenção. Meu Deus, misericórdia. Por que você está falando isso como introdução, pastor? Porque isso tem demonstrado o que é a natureza humana e o quanto nós estamos perto da vinda do Senhor. Porque esse tipo de coisa a gente ouvia falar. A gente ouvia falar. Não era tudo que nós podíamos ver. Hoje, via celular, as nossas crianças viajam por mundo, nossos adolescentes por mundos incontroláveis. E já não choca mais. A coisa já não choca mais. Às vezes você escuta, o que tem? Como assim, o que tem? O que está acontecendo? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamando por misericórdia. Misericórdia dos crentes, para que se posicionem. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que Jesus Cristo, sim, ama o pecador, mas que pecado é pecado e tem que ser tratado como tal. E o pecado tem um lugar para ser tratado, e é na cruz, é onde Jesus pagou o preço por nós. Então, Pai, nós clamamos por misericórdia, clamamos para que sejamos luz, em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Segundo aos Tessalonicenses 2, nós lemos assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então o Espírito de Deus move Paulo a dizer: não demovais da vossa mente, seja por espírito, por palavra, por epístola, como se fosse nós que tivéssemos escrito, que o dia do Senhor já tenha chegado. As testemunhas de Jeová previram o final do mundo para 1914, e o mundo não acabou em 1914. Aí eles tiveram uma ideia: não, vai ser depois de 1914. 1914 começa então a marcação para o fim do mundo. E a geração que viu a Primeira Guerra Mundial não vai passar sem que Jesus volte e o novo mundo seja estabelecido aqui. E eu ficava olhando para minha avó, nasceu em 1906, 1914, ela devia ter lá os seus 8 anos de idade, por ali. Então ela viu. Eis que em 1999 o Senhor chamou minha avó, e nós estamos no ano de 2024 e Jesus não voltou. Ou seja, a misericórdia do Senhor desmascarou essa falsa profecia e tantas outras, como 1975 e por aí vai. E outros previram o final do mundo. Eu não sei se foi ano de 2012, ia ter o final do mundo dos maias. E não acabou. E eu lembro de um jovem, um aluno, ex-aluno, chegou, e vai acabar, é científico. Eu falei, não vai, filho. Pode acabar em 13, podia ter acabado em 11, mas em 12 não vai. Nunca mais vi o menino. Como eu queria encontrar com ele. E aí? Falhou? Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, ou o afastamento, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Eu vejo aqui duas possibilidades. A primeira, apostasia no sentido literal da palavra, afastamento da sã doutrina. Mas afastamento de alguma coisa fará que seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Nunca na história nós vimos um período de tanta apostasia, de afastamento da sã doutrina. As coisas que estão entrando dentro da igreja do Senhor dão medo. Eu poderia citar muitas coisas aqui. Hoje tem igreja para tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, tudo quanto é tribo. E Jesus parece que é obrigado a tolerar tudo, todo tipo de pecado. Eu não duvido se amanhã vai ter a igreja do show da Madonna, eu não duvido. Porque eu vi falar que evangélicos foram, e o que tem? Eu falo, sei lá se são evangélicos mesmo. Porque se vai aplaudir Satanás, meu irmão na fé que não é. Nós lemos em Apocalipse 20 que no trono branco o Senhor vai abrir livros. E cada um dos incrédulos será julgado um por um segundo as suas obras, conforme está escrito nos livros. Interessante. Fosse hoje, talvez alguém olha assim, o senhor vai abrir um arquivo, vai lá, tá vendo? Estão vendo aqui, olha aqui na tela a sua vida. Não, a Bíblia fala em livros. Um por um, obra por obra. Você lembra? Você estava lá aquele dia. Satanás sendo exaltado. Achou bacana, né? Achou bom? Então, o que você tem para me dizer? Você vai ser julgado por isso também. Apostasia, afastamento. Deus não muda. Deus não muda. E Jesus Cristo precisa ser levado a sério. Presta atenção no que vem agora. Vai ser levantado o filho da perdição. Vai ser levantado o iníquo, ou o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, seja relacionado a Deus, ou objeto de culto, ou altar, e vai dizer, eu agora sou Deus, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, no trono de Deus, e esse santuário não existe ainda. O templo precisará ser reerguido, e ele vai se assentar lá como Messias, e ser adorado como o próprio Deus. Não estamos longe disso, olha para lá. Olha o que está acontecendo lá. Você gostando ou não, Israel é o termômetro de Deus. Gostando ou não. Meus irmãos, eu já sofri até retaliações por isso, mas eu não ligo. Igreja é igreja, Israel é Israel. São coisas distintas. Eu escutei um grande mestre dizer assim, olha, somos Israel porque somos filhos de Abraão pela fé, mas Abraão não era de Israel, Abraão era gentil, era caldeu. E para Abraão ser Israel, ele tinha que ser filho do neto dele, que era Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E para Abraão ser judeu, pior, ele tem que ser filho do neto dele, bisneto dele, que é Judá. Então nós não somos judeus cristãos, nós não somos Israel de Deus, nós somos igreja enxertada. Eles são os ramos naturais. E esse que vai se levantar, vai querer se assentar lá, para ser adorado como Deus. Meus irmãos, o assunto é sério. O que nós podemos fazer então, como igreja do Senhor? Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quando nós lemos Apocalipse 6, o Senhor Jesus vai dar a ordem. Vem, chegou a hora, cavaleiro branco, e ele saiu vencendo e para vencer. Jesus vai dar a ordem para ele e ele vai conquistar.
Mas há algo que detém o aparecimento dele, sabe quem é? Você, igreja do Senhor, porque quando formos embora daqui, ele vai aparecer. Nós estamos vivendo a época mais privilegiada da história, e é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Disseram para um famoso pregador: Feliz Ano Novo, no dia 1º de janeiro. E ele diz assim: eu não preciso de um Feliz Ano Novo, eu preciso de um piscar de olhos. Somente isso para ir embora daqui. Nós não estamos precisando de mais nada a não ser o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque esse mundo está fadado a coisas muito piores, e nós estudamos aqui em 22 domingos. Ele vai ser revelado em ocasião própria. E ao que fará, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, a sua igreja. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso, ou é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pecou. Você quer pecar? Agora eu vou te entregar o erro ao pecado. Faraó endureceu. Nós não cantamos assim? Faraó endureceu. O que diz lá em Êxodo? E Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar nele a sua glória e julgar todos os deuses do Egito. É isso que o Senhor vai fazer. Não acolheu o amor da verdade para ser salvo, Deus mandará a operação do erro. Meus irmãos, é tempo de nos posicionarmos, de nos deleitarmos com a verdade, de nos deleitarmos com a justiça, de nos deleitarmos com as coisas que agradam ao Senhor. Não há tempo mais de nos deleitarmos com aquilo que não agrada ao Senhor. Se qualquer coisa na tua vida não agrada ao Senhor, lute com todas as forças contra. Clame, ajoelhe, ore. É isso que o crente precisa fazer. Senhor, isso em mim não te agrada. Não vos amoldeis a este século, diz a Escritura, Romanos 12, 1 e 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é difícil perdoar, por exemplo. Como é difícil largar vícios, por exemplo. Como é difícil virar páginas da vida, por exemplo. Então, é na fé, é na entrega, é clamando. Porque aqueles que têm prazer com a verdade e deleitam-se com a injustiça, o nosso Deus nos convida a nos deleitarmos com as coisas dele. E acreditem, é bom, é maravilhoso, vale a pena. Versículo 13. Entretanto, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu gosto muito desse versículo. Um Deus que não é pego de surpresa. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, o seu sangue conhecido antes da fundação do mundo, e ele foi morto desde a fundação do mundo, e você foi contemplado por ele para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha o que diz lá Romanos capítulo 8.
versículo 28, eu gosto muito de ler isso aqui para amarrarmos o raciocínio aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aí. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, porque ele nos conheceu de antemão e nos predestinou para ele, nos escolheu para ele, porque nos conheceu de antemão. Ele é Deus e ele não é pego de surpresa. Ai, puxa vida, Adão, o que você fez? Ô mulher, o que você fez? A cobra te enganou, e agora? Vamos convocar uma reunião celestial com os anjos para tentar fazer uma emenda e resolver o problema que Adão e sua esposa causaram no jardim. Não, Deus não fez isso. Ele é Deus, Ele é Senhor, e o seu sangue era conhecido antes da fundação do mundo. Que Deus é esse? Que antes da fundação do mundo nos conheceu. Estava tudo pronto. Ele é de eternidade, eternidade, para Ele tudo é presente. Meus irmãos, eu sou presbiteriano, eu creio na soberania de Deus, mas eu deixo a soberania de Deus para Ele. Tem muito crente que quer ser mais soberano que o Senhor. A soberania de Deus pertence a Deus e eu não discuto com Ele. É teu, Senhor. Agora, Ele me mandou pregar, Ele me mandou fazer discípulos, Ele mandou evangelizar, porque o tempo se aproxima. Acho que o grande segredo para nós aqui é como nós queremos ir para o céu. Como nós queremos participar do encontro com o Senhor. Vamos voltar lá para o nosso texto. Versículo 14, segundo aos Tessalonicenses 2. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria isso? Eu quero alcançar a glória do meu Deus. Eu não quero a glória de time, eu não quero a glória de pessoas, de celebridades. Eu quero a glória de Jesus. Essa é a glória que me interessa. Paulo fala, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olha lá, meus irmãos. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Eu gosto muito desse versículo. Guardai as tradições que vos foram ensinadas. Queridos, continue a dizer obrigado. Continue a dizer com licença. Continue a agradecer. Continue a honrar seu pai e a sua mãe. Hoje é dia das mães. Continue a honrar o legado que você recebeu. Continue a entender que esse lugar é um lugar de respeito, que é um lugar de culto, que é um lugar sim de alegria, de abraço, é um lugar sim de contribuir, mas vamos levar as coisas do Senhor a sério. Guardai as tradições, porque quando nós começamos a remover os marcos, a coisa se deteriora. Eu conheço instituições centenárias que começaram a perder por remover marcos antigos. Roma decaiu porque removeu marcos. E talvez o principal, a família. Não vamos mudar, não vamos nos conformar. O Senhor nos chamou para sermos crentes. Nós temos um Conectados aí cujo tema é na contramão do mundo. E é isso aí, vai na contramão do mundo mesmo, porque o mundo vem na sua contramão com todas as forças. Quer namorar? Tem um namoro santo aos pés de Jesus. Ore com seu namorado, e tenha um alvo, vamos casar um dia. Se é para perder tempo, para dar beijinho, nem entra nessa. É para casar, é para ser sério o negócio. É respeito, é amor.
Vamos estudar direito, vamos tirar as melhores notas, vamos mostrar na faculdade que eu sou crente, inclusive com as minhas notas. Vamos ser um funcionário que não mente, que não rouba, que não manda dizer que você não está. Vamos ser um patrão justo, vamos ser um empregado justo. É isso que o Senhor requer de nós. Guarda as tradições que vos foram ensinadas, as virtudes que vos foram ensinadas, seja pela palavra, seja por carta. É isso que está dizendo aí. Olha o verso 18. 18 não, 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consola os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Eu queria terminar aqui com esses 2 versículos, pedindo para você prestar atenção nessa expressão, boa esperança. Nós vivemos num mundo fadado ao caos. Eu não sei se com 70 anos a Madonna vai fazer um show igual ela fez. Tenho lá minhas dúvidas. Não sei se vai ter 20 anos um show também igual. Eu espero que Jesus volte logo. Eu não sei. Com todo respeito às senhoras. Mas a esperança do crente é boa. É boa. Os crentes do sul podem ter uma esperança boa, porque o Senhor Jesus vai cuidar de cada um dos irmãos lá. Nós oramos e o Senhor nos levantou para isso. E não é só IPBI, tem muita igreja fazendo isso. Porque amanhã poderia ser nós, pode ser que amanhã a coisa reverta. Para de chover lá, começa a chover aqui. Deus tem misericórdia. Mas eu sei de uma coisa, Deus disse lá atrás para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus vai formar uma nação de um homem gentil, idólatra, idoso, sua esposa era estéril. E Ele vai formar a nação e dar a bênção para essa nação, de terra, semente e bênção para sempre. Ele repete a bênção para Isaac, seu filho, repete a bênção para Jacó. E parece que recentemente alguém andou amaldiçoando o povo do Senhor. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia desse país. Mais uma vez eu sustento, eu não estou defendendo bandeira A ou B. Eu não ligo para isso. Eu quero ser o melhor cidadão. E eu oro pelas autoridades. Eu oro por todos os meus presidentes. Gostando deles ou não. Eu oro. Deus mandou eu orar. Eu oro pelos senadores, pelos juízes, pelos magistrados, pelos policiais, pelos revestidos de poder, vereadores, prefeitos, governadores. Jesus mandou eu orar por eles. Mas eu quero dizer para você que a esperança do crente é boa. O que nos aguarda é bom, é glória. Olha aí. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna redenção e boa esperança pela graça, console os vossos corações e confirmem toda boa obra e boa palavra. Não fique preocupado com o que você está vendo nas redes sociais, nos YouTubes da vida, na teoria da conspiração. Não se preocupe com isso. A minha fé está no Senhor Jesus Cristo, da onde eu o aguardo. Ele vai voltar e vai me buscar e vai me levar para Ele. Eu sei de uma coisa, mais um pouco eu não aguento mais. Está difícil. Jesus tenha misericórdia. Mas que nós como igreja, como IPBI, irmãos, com todo respeito, nós possamos botar para quebrar. Nós possamos resgatar almas para Jesus. Eu quero ver evangelismo quinta-feira à tarde, quando tiver lotado de crente aqui. Dá uma hora da sua semana, foge, vem para cá. Se você tiver trabalho, não vai forcar trabalho não, mas se você tiver condições de vir, venha. Não tiver condições de vir, ore por quem vai. Já vamos orando pelo dia amigo.
Vamos orando pelos nossos trabalhos evangelísticos, vamos orando pelos conectados. Tiago vem aqui dizer, eu quero ver a igreja lotada. Tiago, eu também, eu quero ver essa igreja cheia de jovens. E cadê os jovens dessa igreja? Muitos estão aqui, muitos estão lá na rua, muitos estão na tua sala de aula, muitos estão no seu trabalho, e você tem que trazê-los para cá. Convide. Eu quero que um dia alguém olhe para você e diga, eu quero saber que paixão é essa que você tem nos seus olhos. Eu quero conhecer o teu Deus. Quem é esse seu Deus? É isso. Que o Senhor Jesus confirme você em toda boa obra, em toda boa palavra, porque Jesus está voltando. Amém? Fique firme. Fique firme. É só mais uma tempestade. É só mais um raio. É só mais uma onda tenebrosa que passou lá no Rio de Janeiro. Mas Jesus não mudou. Meus irmãos, fiquem firmes. Olhem para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Amém?